Existe um tipo de desconforto que não aparece no extrato bancário. Ele não gera notificação no aplicativo do banco, não chega por carta registrada, mas está lá, na sensação de que, mesmo com tudo aparentemente no lugar, algo não fecha. Quem já passou dos 40 conhece esse descompasso. É quando os números dizem uma coisa, mas o corpo, a rotina, a mente dizem outra. Esse descompasso tem nome. É a distância entre patrimônio e percepção, entre ter e sentir. E no Brasil de hoje, essa distância nunca foi tão larga, nem tão silenciosa. Durante anos aprendemos a medir progresso financeiro por critérios objetivos. Conta paga em dia, reserva de emergência, algum investimento rendendo. Talvez um imóvel quitado. No papel, tudo certo. Mas aí vem a pergunta incômoda. Por que então a sensação não acompanha? A resposta não está na falta de esforço. Está na mudança do sistema ao redor. Chamar isso de problema psicológico ou ansiedade moderna ignora o contexto maior. O que estamos vivendo não é uma crise de autoestima financeira. É o reflexo de uma reconfiguração profunda no custo de manter o mesmo padrão de vida, enquanto os índices oficiais insistem que está tudo sob controle. Nos anos 90, logo após o Plano Real, quem tinha 100 mil reais guardados vivia uma realidade clara. Esse valor comprava um apartamento pequeno em cidade do interior, rendia juros reais no banco, garantia 3 ou 4 anos de despesas básicas para uma família. Era possível olhar para aquele montante e entender com precisão o que ele representava em termos de tempo, segurança, liberdade. Hoje os mesmos 100 mil existem, mas o que eles fazem mudou. Compraram menos da metade do imóvel. Os juros reais são instáveis. As despesas básicas cresceram em ritmos que o IPCA não captura direito. Plano de saúde, educação, condomínio, combustível. O número continua lá, no saldo, mas a sensação que ele gera evaporou. Esse é o ponto. O dinheiro mantém o valor nominal, mas perde o peso existencial. Não estamos falando de inflação no sentido técnico, aquela que aparece no noticiário, controlada, dentro da meta. Estamos falando do custo invisível de manter dignidade. Acesso à saúde sem depender só do SUS, escola que funcione, segurança mínima no bairro, transporte que não destrua 3 horas do seu dia. Essas coisas não sobem oficialmente, mas quem paga sabe. Elas consomem cada vez mais da renda, mesmo quando o salário ajusta. É como uma fundação rachando devagar. A casa continua de pé. Mas quem mora dentro sente a diferença no peso das portas, no rangido do piso, na umidade que aparece sem explicação. Nos Estados Unidos, esse fenômeno tem um nome: lifestyle creep invertido. Não é quando você gasta mais porque ganha mais. É quando você gasta a mesma proporção, mas aquilo que o dinheiro compra encolhe. A renda nominal cresce, o patrimônio pode até aumentar, mas a margem de manobra diminui. Aqui no Brasil, vivemos isso com um agravante: a memória recente de instabilidade. Quem tem mais de 50 já viu dinheiro virar pó da noite para o dia. Já viu conta poupança bloqueada. Já viu moeda trocar de nome 3 vezes. Essa experiência cria um alarme interno, que nem sempre é irracional. Quando alguém com 500 mil reais investidos diz que não se sente seguro, a reação imediata é: mas você tem R$500 mil. Sim, mas R$500 mil hoje não segura o que segurava há 15 anos. E a pessoa sente isso, mesmo sem conseguir explicar tecnicamente. O sistema financeiro evoluiu. Ficou mais sofisticado, mais acessível, mais digital. Mas a sofisticação trouxe complexidade, e a complexidade trouxe ansiedade. Antigamente você guardava na poupança e pronto. Rendia acima da inflação, era garantido, você entendia. Hoje, você tem CDB, LCI, Tesouro Direto, fundos, ações, criptomoedas, previdência privada. Cada um com regras diferentes, tributações diferentes,
prazos diferentes. Você pode estar fazendo tudo certo e ainda assim não saber se está fazendo o suficiente. Não é preguiça intelectual. É que o jogo ficou mais rápido que a capacidade do cidadão comum de acompanhar. E aí entra o paradoxo. Quanto mais você estuda, mais percebe o quanto não sabe. Quanto mais opções tem, mais se questiona se escolheu bem. A abundância de informação não trouxe tranquilidade, trouxe paralisia. Tem uma história que ilustra bem isso. Conheci um contador em Curitiba, homem sério, 60 e poucos anos, aposentado do serviço público. Juntou dinheiro a vida inteira. Tem 2 imóveis quitados, uma carteira de investimentos conservadora, nenhuma dívida. No papel, ele está melhor que 95% da população brasileira. Mas quando conversamos, ele disse uma frase que ficou comigo. Eu sei que tenho patrimônio, mas não sei quanto tempo ele me protege. Ele não estava falando de valor monetário. Estava falando de tempo de vida, de quantos anos aquilo garante a ele e à esposa se o plano de saúde subir 30% de novo. Se a inflação médica continuar no ritmo atual, se um dos dois precisar de tratamento caro. Ele fez tudo certo, seguiu todas as regras, mas as regras mudaram enquanto ele jogava. Essa sensação não nasce do vazio, ela nasce de sinais concretos que se acumulam devagar. Primeiro sinal, a erosão da previsibilidade. 10 anos atrás, você conseguia projetar 5 anos à frente com razoável precisão. Sabia quanto custaria manter o padrão de vida, sabia o que a aposentadoria renderia, sabia quanto guardaria por ano. Hoje, qualquer projeção vira chute. A volatilidade não é só do mercado financeiro, é da vida cotidiana. Segundo sinal, o custo diferenciado por classe de consumo. Arroz, feijão, passagem de ônibus sobem dentro da meta de inflação. Mas educação particular, plano de saúde, faculdade, seguro, condomínio, tudo que sustenta a classe média, sobe muito acima. Quem depende desses itens vive uma inflação paralela, invisível nos índices gerais. Terceiro sinal, a compressão da margem. Antes, sobrava. Sobrava no fim do mês, sobrava no fim do ano. Dava para viajar sem planejar tanto, trocar de carro sem financiar, ajudar um filho sem apertar. Hoje, mesmo ganhando mais, sobra menos. E quando sobra, você guarda, porque sabe que vai precisar. Esses 3 movimentos juntos geram o que os economistas comportamentais chamam de insegurança objetiva. Não é medo infundado, é resposta lúcida a um ambiente que ficou menos estável. E aqui mora o perigo maior. Quando a percepção de insegurança se generaliza, mesmo entre quem tem patrimônio, o comportamento muda. As pessoas consomem menos, investem menos em risco, seguram dinheiro em liquidez, mesmo perdendo rentabilidade. Adiam decisões. Parece conservadorismo individual, mas é reação sistêmica. Quando milhões de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, a economia trava. O crédito encolhe, o consumo cai. As empresas desaceleram, o desemprego sobe. E aí, ironicamente, a insegurança que era percepção vira realidade. Não é sobre pânico, é sobre como a perda de confiança coletiva se transforma em profecia autorrealizável. O Brasil tem um histórico peculiar com isso. Nos anos 80 e 90, a classe média brasileira desenvolveu um reflexo pavloviano. Na dúvida, proteja-se. Compre dólar. Segure em ativo real. Não acredite em promessa de longo prazo. Esse comportamento foi racional naquele contexto. O problema é que ele cristalizou. Mesmo depois do Plano Real, mesmo com 30 anos de moeda estável, o brasileiro não confia plenamente. E não é teimosia, é trauma coletivo mal processado. Então, quando a sensação de insegurança volta, ela não começa do zero. Ela reativa uma memória antiga, profunda. E aí, a reação é desproporcional. Basta um sinal. Câmbio subindo, notícia ruim lá fora, mudança política. E o modo defensivo liga automático. Quem vê de fora
acha exagero. Quem viveu, entende que é sobrevivência. Mas tem outro lado nessa história, mais sutil. A armadilha da comparação. Hoje você sabe quanto todo mundo ganha, gasta, investe, ou pelo menos acha que sabe. Instagram, LinkedIn, YouTube, todo mundo expondo conquista, viagem, apartamento novo, carro importado. E isso cria uma régua móvel. Antigamente, você se comparava com o vizinho, com o primo, com o colega de trabalho. A referência era local, conhecida, humana. Hoje, você se compara com uma versão editada da vida de desconhecidos. E perde sempre. Você pode ter dobrado seu patrimônio em 10 anos, mas se todo mundo ao redor parece estar indo mais rápido, a sensação é de atraso. Não importa que metade dessas conquistas seja financiada, superficial, insustentável. A comparação corrói por dentro. Resultado: você tem mais, mas se sente pior. Então, como sair disso? Não é virando as costas para o dinheiro, não é fingindo que tudo está bem. É reorganizando a relação entre o que você tem e o que isso significa para você. Primeira mudança: redefina a riqueza como margem, não como acúmulo. Não importa quanto você juntou, importa quanto tempo de vida aquilo compra em tranquilidade. Quanto espaço de decisão você tem, quanto você pode recusar sem quebrar. Segunda mudança: entenda que segurança financeira hoje não é estática. Não é cheguei lá e pronto, é dinâmica, é revisão constante, ajuste de rota, aprendizado contínuo. Quem acha que pode parar de prestar atenção, perde o timing. Terceira mudança: recalibre as expectativas ao contexto real. O Brasil de 2025 não é o de 2010. O mundo mudou. As regras mudaram. Insistir em medir progresso com réguas antigas gera frustração desnecessária. Adaptar-se não é desistir, é amadurecer. Tem um ponto que precisa ser dito com clareza. A diferença entre ser rico e se sentir rico não é só psicológica, é estrutural. Você pode ser objetivamente rico, ter patrimônio, renda, bens, e objetivamente inseguro, porque o sistema ao redor está instável. Não é contradição, é leitura correta da realidade. Quem reconhece isso cedo evita 2 erros comuns. O primeiro é achar que basta juntar mais. O segundo é achar que o problema está só na cabeça. O problema está na defasagem entre o ritmo da sua construção patrimonial e o ritmo da corrosão sistêmica. Quando a corrosão é mais rápida, você corre para ficar no mesmo lugar. Os ciclos econômicos não perdoam ilusões. Eles expõem, ajustam, recalibram. E quando um ciclo longo de aparente estabilidade chega ao fim, quem não percebeu as rachaduras acumula prejuízo silencioso. A boa notícia é que quem entende o ciclo pode se posicionar antes, não com pânico, não com especulação, mas com clareza. Clareza sobre o que o dinheiro faz e o que ele não faz mais. Clareza sobre quanto é suficiente, não em valor absoluto, mas em relação ao contexto. Clareza sobre o que vale proteger e o que pode ser ajustado. No fim, a diferença entre ser rico e se sentir rico é a diferença entre números e narrativa, entre saldo e sentido. Você pode ter os números certos e a narrativa errada, ou pode ajustar a narrativa para que os números façam sentido. Não é sobre conformismo. É sobre realismo lúcido, porque quem espera que o sistema volte a dar segurança automática vai esperar muito tempo. E quem constrói a própria segurança dentro do caos, esse sim, dorme melhor. Entender o momento não garante tranquilidade total, mas amplia as suas opções. E no Brasil de hoje, opção é o verdadeiro luxo.